Temporada de 2024 do Tchado é Tchado começando. Ah, garoto! Chegou o tão esperado momento, coloca Pô, comigo. aí sim, hein? Pô, hoje estamos começando a terceira temporada do Tchado é Tchado. Sim. Naquele maior clima. Sabe quando vai ter uma final de Libertadores que a galera fica meio que olhando pro estádio lá atrás, fazendo um programa com essa vista? A gente tá no coração da Faria Lima. Perfeitamente. Onde a gente muita tá? gente perdeu dinheiro ao longo desse ano. Com certeza. A maior parte das pessoas que estão andando aqui, todas perdendo dinheiro. Todas estão tristes, mas continuam com as suas sociais indo comer num restaurante caro. Pois é, ano difícil, mas a gente encerra desse jeito. Pra quem não conhece, tá aqui pela primeira vez no Tchado é Tchado, é o nosso especial, geralmente a gente faz no final do ano, onde a gente abandona um pouco o assunto de cenário, mercado. A gente pode acabar entrando sem querer, mas o foco aqui é falar de carreira, de história, de experiências, né? Histórias boas. A gente tá aqui lógico. pra falar de histórias boas. Pra você que tem curiosidade sobre o mercado financeiro, como ele funciona, aqui a gente pega 1 hora mais ou menos pra entrar no detalhe de pessoas que têm muita história dentro desse segmento e coisas interessantes que a gente não aprenderia ou saberia, não escutaria em outras oportunidades. Perfeitamente. E de primeiro convidado, quem é que a gente vai trazer, hein, Riquinho? O nosso querido Thiago Cunha, que tá aqui com a gente há pouquíssimo, acabou de chegar. Ele que chegou agora. Thiago Cunha, uma grande honra. Acabou de chegar aqui, não me esperou 2 horas para começar a gravar. Será que sobrou algum assunto? Não sei. Seja bem-vindo, Thiagão. Valeu, pessoal. Uma honra estar aqui de novo com vocês. Boa, muito bom. Bom, vamos começar com o presentinho do patrocinador? Sem dúvida. Olha só que maravilha. Tá aqui, você entrega aí. Shop Together com a gente em mais uma temporada, agora no Tchado é Tchado também. O presente que a gente está entregando para o convidado é uma camisa da Too Essential, né? Sim. Marca de básicos premium. A gente tem cupomzinho de desconto também, não é isso? Stock Pickers 15. Stock Pickers 15 para você. Fim de ano, Pô, bombando. pelo amor de Deus, meu. Presentinho de Natal pra galera, pra você mesmo. Não vai me colocar debaixo da árvore um troço zoado, né? Chegar no Réveillon de carneiros como. É, gigante, né? Gigante. Pô, camisa de linho e os caramba, pô. É. Então, tá aí, cupom de desconto, entrega em São Paulo, dependendo do horário que você pedir no mesmo dia. Outras regiões de São Paulo. É super rápido, uma curadoria, um hub com mais de 450 marcas pra você. Tá fechado? Tchado. Estamos tomando vinhozinho aqui já. Pra começar bem, né? Maravilha. Então vamos começar o nosso papo. Tiagão, a gente tem o objetivo aqui de voltar um pouco no passado e lembrar. Como que começa a sua relação com o mercado? Assim, você descobriu que você queria fazer isso na própria faculdade? Como é que foi isso? Cara, começou na faculdade ainda. Quando eu comecei a fazer a FEA USP, a linha, né, que mais me interessou na administração foi finanças. Tive excelentes professores, os professores sensacionais, ali, né? O Securato, Rubens Famar, Almir, e essa linha de mercado financeiro sempre foi muito forte ali dentro da FEA. Então, me interessei de cara, e aí eu comecei a estagiar na própria faculdade. Na época, o professor Securato, ele tinha lá um programa que chamava Laboratório de Finanças. E ele começava a pegar os alunos de graduação para ajudar na pós-graduação. Então, eu era monitor dos cursos de mestrado, doutorado, e assim começou. Então, cara, naquela época, eu tô falando em 97, mais ou menos, 97, 98, eu comecei a pensar em ir pro mercado já. E você estagiava em que exatamente? Era um guia de fundos. A gente começou fazendo um guia de fundos que era analisar todos os fundos de investimento que existiam na época, colocar sobre diversas métricas, né, e comparar e fazer um ranking desses fundos. É um negócio que, depois eu fui trabalhar em fundos de investimento, né? Na época eu nem sabia o que era fundo de investimento, comecei a perceber naquela época e aí depois eu engrenei nessa área. Mas como é que você vira gestor de fato, né? Porque normalmente, isso eu acho que é interessante de ser falado. Quem é que veio? Alguém veio recentemente no Stock Pickers e comentou sobre isso, sobre a diferença do caminho para se tornar gestor quando você trabalha no Brasil do que quando você trabalha lá fora, né? Que lá fora é um caminho muito mais difícil, não é tão Mais óbvio, longo. etc. Mais longo e não é tão óbvio também. Você depende muito de uma componente de sorte. Não que aqui você não vai precisar. Mas aqui o legal do Brasil é que talvez seja mais curto, mas ao mesmo tempo é bem diferente. Cada um chega nessa posição de um jeito muito peculiar, né? Então você verdade. estava fazendo guia de fundos. Como é que foi essa trajetória até chegar o momento de se tornar gestor? Cara, eu comecei a trabalhar no mercado em 97, 98. Eu fui virar gestor na BRZ em 2011.
Então, minha história não é muito essa de ter sido rápido. Foi foda pra caralho. Assim. Teve muita crise, teve muita volta no meio do caminho. Então, eu comecei, depois da faculdade, né? Eu fui trabalhar no Deutsche Bank, que ainda tinha uma asset. Comecei na área de produtos. Mas você foi direto para asset? Fui direto para asset. Fui para a área de produtos primeiro, depois eu fui para a mesa. Trabalhei com o Fábio Landi, que hoje está na Adam, foi meu chefe. Deu uns trotes bacanas em mim também. Depois a gente fala sobre isso também. E aí depois o Deutsche foi vendido para o Bradesco. No Bradesco, eu fiquei 1 ano lá, fiquei no back-office. Porque, cara, era a vaga que tinha um incentivo para ir para lá, fiquei no Bradesco 1 ano. Aí depois eu montei minha primeira asset em 2002, 2003, né, junto com um ex-diretor meu do Deutsche, Davi Gottlieb. E aí começa essa parte de empreender, né, de montar a gestora, etc. Então, cara, até chegar em gestão mesmo foi gramei. Em 2002, 2003. A primeira, mas não era gestora. Isso, esse é o ponto. Era analista. Você foi só em 2011, então você ficou como analista esse período todo? Esse período todo, mas não só em equities, né, que hoje minha carreira é em equities, mas eu comecei no Deutsche na parte de multimercado, então tradava DI, tradava câmbio, depois nesse fundo chamava Zoom Capital também, era um fundo multimercado, tradava mais moedas, ouro, juros, e só fui ter contato com equities de verdade em 2007, 2008, por aí. Não te encheu o saco ficar uns 8 anos como analista, ou se bobear até um pouquinho mais, sem tomar risco? Não. Sabe por quê? Eu acho que tinha uma consciência grande de que eu estava aprendendo coisas diferentes. Eu acho que o grande problema do analista, quando ele fica muito tempo em análise, é ele começar a repetir aquilo que ele sempre está fazendo. Como eu mudei muito de área, eu sempre estava aprendendo uma coisa diferente, cara. Mesmo no back-office, no meu período no back-office, o pessoal fala, pô, trabalhando no back-office, né? Cara, foi uma puta escola. Porque eu peguei a crise de 2002, na eleição do Lula. E teve um negocinho super simples, chamou marcação a mercado. Todos os títulos eram marcados na curva, e de um dia para o outro foi marcado tudo a mercado. Quem fez esse negócio no Bradesco fui eu. É mesmo. Foi um negócio assim, eu entrei para trabalhar numa quinta-feira, fui sair na segunda-feira. Tranquilíssimo. Tudo em planilha, bacana. Eu sei, assim, convidado aqui é o Thiago, mas ele falou do Deutsche, me lembrou de uma história pessoal minha, e como a gente está no Teado, acho que tem espaço para contar. O pessoal às vezes tem curiosidade, assim, sobre quando você está procurando o primeiro emprego, esse tipo de coisa, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, se liga nessa, Cola, e um semestre antes que eu poderia estagiar, eu pensei, bom, quando eu chegar nas entrevistas de estágio, eu quero estar preparado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prestar alguns processos, se eu passar não vou poder fazer, mas pelo menos já vou ter experiência no negócio. E um deles foi no Deutsche. Era para IB. Eu nunca quis fazer IB na minha vida. E do nada eu comecei a passar de fase. Fui passando de fase. O Deutsche estava já naquele fim de tempo aqui no Brasil. Tava quase acabando. Cara, chegou na última entrevista. Foi, eu acho que a hora que eles realmente apertaram para ver quem sabia se eu sabia alguma coisa ou não. Não sabia nada, fui assim, destruído, eu tava triste. Só que eu já tava mal porque antes de entrar na salinha de reunião para fazer essa entrevista, lá da Zona Norte, metrô, não tava muito ambientado com o ambiente. Para terminar essa história de uma forma bem maravilhosa, assim, o que aconteceu? Descolou a sola do meu sapato. Enquanto tá todo mundo super bem vestido. Eu comecei a andar tipo ponto e vírgula, assim, dentro do Deutsche, sabe? Arrastando o pé direito, tentando fazer com que ninguém percebesse. Então, cheguei numa entrevista que eu não manjava nada. Você não poderia ser contratado? Não poderia ser contratado para uma área que não me interessava. E com a sola do sapato... Tava inteiro errado. Eu saí, de hora que eu saí foi um alívio, que parecia que eu tava indo para uma prisão, sabe? Pô, que medo do caramba de ficar aqui dentro. Mas foi bom, depois ajudou. Sem dúvida. Aí a dica. Era a única chance que você tinha de acertar, né? De repente, hoje você tava em IB, não apresentando um podcast. Talvez. Não estaria no Brasil também. Ai. Mas, Thiagão, daí você fica como analista e vira gestor em 2011. Isso. E aí, você vira gestor na própria Zoom de ações? Não. Sim, cara, rodei pra caramba antes disso. Da Zoom, eu fui trabalhar na mesa proprietária do J Safra, na época que tinha, né, a carteira do seu José. De lá, eu fui pro Unibanco Private, na época que ainda era Unibanco só, não era Itaú. E aí, depois de lá, eu fui trabalhar com equities na RXZ, que era do Roberto Ruman, uma turma boa lá, né? E aí que você vira... Aí eu fico analista de equities, né? Aí focado em equities só. Antes eu olhava de tudo, cara. Tá. Olhava bond lá fora, olhava equities aqui dentro, equities lá fora.
E aí na RXZ a gente começa a focar um pouquinho mais na gestão de equities local, né? Ainda como analista, eu fui trabalhar com o Sabanai, Faveri, uma turma boa ali, o Roberto Reis, uma turma bacana. E aí de lá eu fui para BRZ, que aí eu virei... Desculpa, antes ainda teve uma. Fui trabalhar com o Breda, a gente montou a Skipper, que foi a predecessora da Alaska, né? Então eu trabalhei com o Breda, com a Navarini, na Skipper, e depois eu fui para BRZ. E aí eu virei gestor. E aí na BRZ você ficou quanto tempo? Cara, a BRZ foi 2011 até 2016, 17. E aí você sai de lá? Para montar, a gente fez o spin-off, né, da antiga BRZ, toda a parte de equity saiu, e a gente montou a Grow. Aí monta a Grow. Grow, e aí depois a gente fez a fusão com a Ace, que é onde a gente está hoje. Onde você está hoje. Eu já tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte. Tem uma discussão no Brasil super interessante sobre este rapaz aqui que está do lado do Henriquinho, que é o nosso sobrevivente Buffett, que já está sem as pernas. Mas, que é o seguinte, é sobre a escola buffettiana e a aplicação dela no Brasil, né? Você já esteve no Stock Pickers, quem te acompanha sabe o quanto você é focado no micro, o quanto você olha realmente no detalhe as empresas que vocês investem. Mas você teve essa passagem grande, olhando um pouco de tudo e, no caso, com essa perspectiva mais macro. Tem muita gente que acha que não dá para aplicar a escola buffettiana no Brasil por N razões, né? Você pode colocar aqui a variação da taxa Selic, o quanto é doido, o ruído político, o ciclo político no Brasil também chama muito, né? Determina, por exemplo, o ciclo fiscal, entre outras coisas. É um ambiente que questiona realmente se existe essa capacidade de você ter um capital de longo prazo ao ponto de você conseguir explorar esse tipo de assimetria e olhar para investimentos pelo prisma que o Buffett olha lá fora. Hoje você é um cara micro, mas já passou por macro. Como que você acha que a experiência do macro te ajuda no micro? E se você acha que essa escola buffettiana dá para ser aplicada de fato no Brasil, tem espaço para pensar como ele? Ou não, tem que adaptar? Cara, assim, a parte do macro e do micro, com certeza o macro me ajuda bastante em olhar e tomar decisão. Porque eu acho que não dá para você ignorar, num país que tem uma taxa de juros desse tamanho, você ignorar completamente a parte do macro. Isso vai acabar influindo no micro. O que eu acho que é difícil, né, é que o macro, inevitavelmente, a velocidade das tomadas de decisão é muito maior. Então, o que eu acho que é complicado aqui é você conseguir fazer um depara de falar assim, puxa, essa informação do macro é super relevante, mas será que ela me impacta no longo prazo ou no horizonte de investimento que eu estou olhando para o micro? Sim ou não? Então, separar essas duas coisas, o que é sinal, o que é ruído, eu acho que é o grande segredo de você fazer essa transição de macro para micro e vice-versa. Em relação ao Buffett, cara, assim, eu acho que dá para fazer value investing no Brasil. O grande problema que a gente tem é que, o vento não ajuda, né? Assim, se você for pensar, o vento a favor que ele pegou de Estados Unidos crescendo, num ritmo sensacional ali durante tanto tempo, no Brasil a gente não viu isso desde a década de 60. E, sinceramente, eu acho que a gente não vai ver, tá, no curto prazo. Por quê? Cara, países não investem em educação, ou seja, a população já não cresce mais também. Então, tudo aquilo que depende de formação e crescimento de PIB, né, infraestrutura, ganho de produtividade, população, a gente não tem. Então, de onde que vai vir esse crescimento? Ou você acha uma tese que seja secular, alguma coisa que, no longo prazo te garanta, independente do PIB, ou aquilo que está dependente do PIB, infelizmente você não vai ter um crescimento tão robusto assim. Então, o value investing no Brasil, eu acho que ele tem que ser quase nichado, infelizmente. Lá não. O cara conseguia pegar desde varejo até tecnologia, né? Encaixando em vários aspectos. Aqui no Brasil, eu acho que não. Aqui eu acho que não dá para ser assim, o value investing, você pode ir de A a Z, independente do setor. Eu acho que é um negócio mais complicado. A nossa audiência no Stock Pickers ela é bem heterogênea, né? Tem de tudo. Tem gente que mais jovem, que está na faculdade, galera de liga financeira acompanha a gente também. A gente já recebeu eles várias vezes. Tem também uma galera mais sênior, até a galera do próprio Buyside, do seu side, acompanha a gente e tudo mais. Uma coisa legal da sua carreira é que, como você falou, você rodou bastante, né? Várias empresas, vários estilos de cadeira que você pôde capturar ali, né? Várias oportunidades diferentes. E rola muito
hoje em dia, especialmente na galerinha mais nova, um pouco de ansiedade, eu acho, né? Que até o Henrique comentou aqui, né? Pô, você aguentou ficar analista há tanto tempo e tal. Rola muito esse negócio da ansiedade. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, sobre esse quesito da sua carreira. Você ter rodado tanto é quase como se você tivesse sido um trainee, né? Você participou de várias oportunidades, de várias empresas, vários modelos diferentes, conseguiu observar bastante, aprender muito, eu imagino, nesse período. Como que fica essa relação de carreira, de você ter essa rodagem, essas experiências diferentes que se complementam de alguma forma, contra o tempo para chegar em uma determinada posição? Você acha que por você ter levado bastante tempo para chegar até a posição de gestor, isso te ajudou a ter mais preparado na hora que você chegou lá? Caiu. Porra, massa. Quando o ano tá ruim, meu amigo. Que susto, hein? Ótimo que o meme tá garantido, velho. Olha que beleza. Olha lá. É isso. Isso aí ninguém mostra. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Com certeza. Faz o seguinte, H, fica com a cabeça pra trás. Assim. Eu seguro aqui. Resolvido, Nandinho. Dá vontade, né? Para aí. Bom, 2024 dando o ar da sua graça com a placa aqui, né? Assim, se despedindo do jeito que deveria ser. Quando a fase não tá boa, não adianta. Não tem o que fazer, né? Não dá. Tem que jogar sal grosso, irmão. Tem que pular ondinha aí. Buffett não fica mais em pé. Tá foda. Mas todo mundo sabe que tá no Stock Pickers também, né? Pelo amor de Deus. Tu tá no canal, meu amigo. Pô, precisa também ter a placa agora. Olha aqui embaixo, né? Pô, tá escrito aqui. Mas continuando, enfim. Você acha que essa questão da ansiedade, eu acho que é um ponto legal de debater, né? Você acha que essa rodagem que você teve ajudou a construir uma bagagem? Eu queria até que você trouxesse talvez algumas aplicações práticas de como isso te ajudou, essa experiência, esse tempo até chegar à posição de fato. Cara, vamos lá, né? Eu também não é que eu planejei demorar tanto assim para chegar na parte de gestão. O problema é que o que eu sinto é que a galera de hoje é muito mais bem preparada do que eu era. Cara, sendo absolutamente sincero aqui, quando eu comecei em banco, eu não fazia a menor ideia da diferença que é back-office, middle-office, front, mesa, IB. A galera tem isso como disciplina na faculdade hoje. Então, o que acontece? O pessoal é mais bem preparado, né? Cara, já sabe o que eles querem fazer, e talvez por isso a ansiedade. Mas aí entra o outro lado da questão, que é, as coisas... Primeiro, você não aprende tudo na faculdade. Segundo, você vai ter que ter paciência para você maturar. E eu vou te falar que, assim, cara, isso não é um processo que em algum momento você tá completo. Você vai continuar aprendendo, você vai continuar se maturando a sua carreira inteira. Eu lembro que o Samuel virava e falava assim, o Samuel, cara, eu conheço ele há bastante tempo, a gente trabalhou junto na BRZ, mas antes disso ele era locador, fazia locação, e ele perguntava assim, mas qual que é a diferença do teu fundo? Eu já era gestor. E eu não conseguia dar uma resposta clara, assim, pra ele. Eu falei assim, cara, não sei qual que é a diferença do meu fundo pro meu concorrente. Não consigo dizer. Hoje eu consigo. O que eu faço diferente dos caras? Isso não é um discurso de marketing, é um aprendizado, cara. É uma coisa que você fica pensando e fala assim, cara, o que eu faço bem feito? O que é aquilo que minha carreira me levou para esse momento? Onde que eu vou chegar? Isso, bicho, não tem jeito. Não tem como você querer apressar as coisas, você querer passar na frente. Você pode se dedicar um pouco mais, aprender sempre, mas isso vai vir com o tempo, eu acho. Então, pra molecada, cara, eu acho que essa é uma questão super importante. Ter a paciência, buscar sempre aprender. Acho que esse é o grande ponto. Assim. Você tá num lugar que, você tá aprendendo, bacana, cara. Mas você parou de aprender, aí você tem que começar a se preocupar. Porque aprender, você vai ter que aprender a vida inteira. E quanto mais gente boa você tiver pra te ensinar, ou com exemplos, etc., melhor vai ser a sua carreira, mais rápido vai ser. Acho que esse é o ponto. Thiago, você passou por muita coisa, né? Bom tempo como analista e bom tempo como gestor. A gente está passando por um ano bizarro, né? 2024 aí tá estranho pra caramba, mas quando você olha para o passado, assim, nesse meio tempo, você também teve vários momentos complexos, né? Conta um pouco pra gente algumas experiências memoráveis que você teve aí na sua trajetória. É foda, né? Eu tô assustado, na boa. Porque assim, deixa eu só explicar uma coisa rapidinho antes do Thiagão falar. A gente não faz pauta pra esse programa pra esse ser o mais raiz possível, né? Sim. Ser o mais original possível, a conversa. Perfeito. A gente não fez pauta, literalmente, não tem nada escrito. Nada. Você fez exatamente a pergunta que eu ia fazer. É mesmo? Não é possível, brother. Olha Que isso, brother? Monstro.
monstro Thiagão. sagrado. Não, mas é que essa pergunta, pra qualquer cara que é velho, cola, né? especial, né? Pô, vem carequinha, cabelo branco aqui. Não, fala aí, os melhores momentos e tal. Cara, é foda. Assim, eu passei pela crise da Rússia, passei pela crise cambial do Brasil em 99, passei pela eleição do Lula em 2002, passei depois pela 2008, porra, essa aí, pandemia, cara, greve dos caminhoneiros, Wesley Day, pode, puta. Enfim, eu acho que tem algumas coisas que traz um pouco sobre isso, né? Primeiro, imagina, assim, você tem as coisas que são intrínsecas do Brasil, mas você tem coisas que foram importadas. Então, pô, a crise da Ásia, a crise da Rússia, tudo isso, cara. Numa época que, assim, os mercados nem eram tão conectados assim. Nessa época aí a bolsa fechava para almoço, jovem. Então, não tinha DMA, não tinha nada, cara. Só que começava um negocinho ali, de repente chega aqui para você. O segundo ponto, cara, que eu acho que o Brasil é pródigo, é a quantidade de eventos fora da curva que a gente tem, né? O Six Sigma, que é o Cisne Negro. Para os dois lados, cara, assim, tipo, o Brasil é uma economia que você fala, porra, estamos fodidos aqui, cara, ferrou e tal, de repente aparece um negócio que, pô, te salva, um impeachment, um governo que entra com uma política mais reformista, né? Uma eleição que, pô, de repente dá um candidato que você nem estava esperando. Isso, o Brasil é pródigo. Então, pro bem e pro mal, cara, a gente tem essa questão do efeito surpresa aqui, né? Mas, com certeza, assim, já vi situações bem piores do que a gente está vivendo hoje. 2002 foi horroroso, cara, horroroso. Acho que a grande diferença que tem, se a gente for pensar, né, falar assim, pô, acho que é o tamanho do mercado, como as ações se desenvolveram e o tamanho do drawdown que o mercado está tomando agora, em termos de resgate e de performance. 2002, cara, o mercado era infinitamente menor. Mas, se a gente for pensar no número de bancos gringos que saíram do país naquela época, é um negócio assustador. Deutsche, Lloyds, tem banco que a galera nem sabe que existiu aqui no Brasil e, porra, saíram nessa época. A decisão de um banco sair do país, o negócio é feio, cara. E agora a diferença qual é? Você está vendo o banco saindo? Não, já é uma indústria consolidada. Mas a indústria de asset cresceu muito lá atrás, está tendo uma consolidação natural. Por quê? Está tomando um resgate gigantesco. Então, nesse sentido, acho que o tamanho, né, o nível da onde a gente está partindo é diferente do que era 2002. Mas o tamanho da crise de 2002 foi muito pior, não tenho a menor dúvida. E, assim, como foi essa experiência quando você estava lá trabalhando? Assim, eu quero entender um pouco mais na dinâmica do dia a dia, porque se é um mercado pequeno, você estava ali numa trajetória inicial ainda de carreira, como que foi essa sensação? Às vezes você não tem nem consciência do tamanho do estrago, né? Mas na época eu tinha, porque eu estava na parte de marcação a mercado. Então, como eu te falei, a gente estava vindo de um cenário que tudo era marcado na curva. Imagina que era um mercado só de renda fixa, né? Equities naquela época era tudo mato. E do dia para a noite você teve uma marcação a mercado que tirou um valor absurdo dali, né? O cotista que estava acostumado com a cota reloginho, 105 do CDI, de repente ele amanhece um dia com cota negativa. Como assim? Isso aqui renda fixa pode ser negativa? Hoje a gente já sabe que pode, mas naquela época, não. O câmbio, cara, lembra do cupom cambial, 40% ao ano. Ou seja, você ganhava em dólar para ficar no Brasil 40% ao ano. Isso, cara, um negócio assim, absurdo, né? Você tinha diferença entre o cupom sujo e o cupom limpo, que hoje a galera nem sabe. Então, essas bizarrices que rolavam antigamente, não deixava, de certa forma, um pouco mais fácil para o cara que manjava ganhar dinheiro por aqui? Não, pelo seguinte, o componente que fazia você manjar não era técnico, era político. Então, o que causou todo esse ruído em 2002 foi a eleição do Lula, a primeira eleição do Lula. E até então, o discurso qual era? Não vou pagar FMI, vou para as cabeças, etc. Quando que o mercado começou a virar? Quando teve a carta aos brasileiros. Então, Palocci entrou, aí ele começa a ter interlocução com o mercado, as coisas começam a se acalmar, quando vem Meirelles, etc. Então, não é que você manjava. A parte de manjar de mercado, que era um diferencial, é anterior a isso, décadas de 90, 80, né? Que é aquele negócio, você sabia fazer conta em dia útil, você ganhava dinheiro em cima do cara que fazia dias corridos. Um negócio que, assim, porra, hoje em dia é impensável um negócio desse, mas naquela época acontecia. Então, essa fase de 2002 já é um pouco depois, já é a questão, assim, do político mesmo. E aí, assim, citou várias crises que você passou, né? Qual que foi o momento mais... Tá pé frio do caramba. É sua. Descobriu. Passa a mão na testa do velhinho pra ver se... Me conta alguma coisa assim muito diferente que você viu nesse tempo de carreira, assim, alguma história que você puxando, lembra com carinho
pode ser para bem ou para mal, mas por uma situação bem única que você passou. Porque eu acho que muita gente que chegou no mercado nesses últimos 4, 5 anos tem se decepcionado muito, né? A galera tá machucada, dolorida. Tem muita gente até nesse ano virou para mim e falou, cara, pô, eu preferia ter pego todo o dinheiro que eu tava investindo. Na praia, sei lá. Eu podia ter comprado um carro, sabe? Eu podia ter consumido, podia ter bebido, poderia ter corrido. Investiu, sofreu por um ano praticamente e a performance ruim. Quando você olha para o passado, assim, tem algumas histórias muito diferentes que você viveu no mercado, assim, que seja interessante compartilhar? Lote, cara. Eu lembro dessa marcação ao mercado, foi um negócio super emblemático, de fato. Assim, eu entrei, literalmente, era um feriado, o Banco Central soltou a normativa, assim, tipo, na quinta-feira, véspera de feriado. Na hora que recebeu, pingou isso no banco, o pessoal ficou olhando, lendo, falou assim, mas peraí, como é que a gente vai fazer isso? Não é que tinha sistema, cara, era marcação ao mercado em planilha de Excel. E aí a gente entrou para trabalhar numa quinta-feira, eu fui sair segunda-feira. Por quê? Porque nos bancos, se você não tivesse a cota calculada, o caixa eletrônico não funcionava, porque estava tudo interligado. É mesmo? Então, cara, você imagina o que era isso. Na época, assim, era, sei lá, 70 bilhões de reais, que era bastante dinheiro na época, com umas operações de cambial swapada. Imagina você pegar um cupom cambial de um título de, sei lá, 10, 15 anos, cupom semestral, e aí você tinha que pegar swap por swap e fazer isso a marcada mercado. Caos, em planilha de Excel. Detalhe, você Onde você dormiu nesse dia? Embaixo da mesa? No banco, No banco. Ia pra casa, às vezes, tomava um banho, voltava, né, comia alguma coisa e voltava a trabalhar. Que delícia. É uma delícia, cara. Tá vendo? Você não queria ir pra IB? Oi, também toda a minha admiração ao nosso querido Olavo, que conseguiu ligar o ar-condicionado. Grande, Olavo. Tava complexo já. Tava. Mas eu ia falar, até pegando um gancho na sua primeira pergunta que derivou para essa, mas você viu várias crises, né? Uhum. E isso é uma ideia que eu gosto de trocar com quem esteve no mercado nessas outras. Porque bem ou mal a gente acompanhou as outras, mas ou a gente acompanhou por literatura ou por basicamente jornal quando a gente era mais Você não tinha nem bigode, né? Eu não tinha nem bigode, eu não fazia a menor ideia do que estava se passando, entendeu? Não tinha um entendimento profundo. Hoje a gente escuta e entende melhor, mas... eu estou escutando várias opiniões diferentes sobre esse momento de cenário que a gente vive comparado com esses outros momentos, né? E aí, pegando um pouco dessa sua carreira, eu queria trazer, né, as crises e como elas te marcaram, o que te marcou em cada uma delas e por quê, e o aprendizado que te trouxe, e fazer o paralelo com o atual. Vamos começar com a primeira crise, então, né? 1500, quando Pedro... Não, cara, assim, eu acho que as crises da década de 90, começo dos anos 2000, elas eram crises internacionais, eram crises de mercados emergentes, né, basicamente de dívida. Então, cara, foi uma quebradeira maluca, uma atrás da outra, ali Rússia, os tigres asiáticos, depois Brasil, México, enfim, foi uma quebradeira e assim, a história era muito parecida. Você tinha um nível de endividamento alto, começa uma crise de confiança, e o negócio dá uma gringolada, pega no câmbio e o resto a gente já sabe como é que funciona. Esses movimentos, eles mudaram muito. Primeiro porque os emergentes se desenvolveram e acumularam uma porrada de reserva. Então, esse tipo de fragilidade não tem. O que tem hoje é uma fragilidade fiscal, tem uma fragilidade de crescimento. Acho que essa fragilidade de crescimento é um grande problema que a gente tem hoje. Por quê? Porque chegava no passado, cara, Brasil deu pau em 99. Legal, só que chegava no ano seguinte, tinha um puta no crescimento das empresas, de lucro, PIB era outro nível de PIB potencial do que é hoje. E outra, né? O mercado desenvolvido, os países desenvolvidos naquela época, eles não cresciam tanto quanto eles estão crescendo hoje em termos de earnings. Pensa o seguinte, lá atrás, quando você pegava uma empresa porrada dos Estados Unidos, sei lá, Walmart, puta empresa. Compara ela com Renner aqui na mesma época. Renner dava um banho em termos de crescimento. Por quê? Porque era mercado emergente, tudo isso aqui era mato, então, tinha um crescimento, né? Tinha um aumento de renda da população, você tinha o país crescendo, o cara estava aumentando a penetração, número de lojas, etc. E o Walmart não, cara, já era, era o Walmart, já estava consolidado, etc. Logo depois começa a internet lá e o Walmart começa a cair. Hoje, o que a gente tem, cara? A gente tem Google, Facebook, Nvidia, todas as empresas que têm crescimento global listadas nos Estados Unidos. Ou seja, o cara não precisa vir para o México, vir para o Brasil, para pegar crescimento. Ele já tem dentro de casa, cara. Isso é uma mudança absurda em relação às outras crises. Esse ponto é interessante, né? Porque ela é listada nos Estados Unidos, mas ela é global, porque ela tem fonte de receita no mundo todo e ela cresce. Exato. Mundo, né? Olha que fantástico. O cara te entrega crescimento global, ou seja, ele já vai direcionar para você onde que o mercado está crescendo mais, ele já vai fazer isso automaticamente. Você que eu digo seu acionista, né?
Cara, tô crescendo nos Estados Unidos, beleza, vamos focar aqui. Tô crescendo AI agora na Europa, beleza, eu tô crescendo. E mais, o cara já te entrega o risco cambial resolvido. Porque esse era o grande problema que você tinha na década de 90, anos 2000. O cara ia falar, pô, beleza, vou entrar no Brasil lá. Tomava uma deval de câmbio, o cara, porra, esquece, amigo, você vai conseguir recuperar esse dinheiro depois de puta tempo. Lá não, o cara fica em casa, trada pelo home office dele, já tem crescimento global, diversificação de moeda, sem suar. Então, eu acho que essa história de emerging markets é uma história mais difícil hoje do que era lá atrás com as crises. Tá, então, lá atrás, a gente tinha um vento a favor gigantesco. Lembra que a população nossa ainda crescia, né? Não era uma população envelhecida, a gente ainda ia passar pelo bônus demográfico, e lá fora não, a Europa já estava velha, os Estados Unidos já estava encaminhando para um negócio mais complicado. Depois teve as ondas de imigração, mas, cara, era um mercado que, porra, a gente tinha uma clara diferenciação. Hoje, não, o mercado emergente acho que está pior. Partindo do pressuposto da palavra, a definição no dicionário Aurélio de emergente, qual que é? Eu não vou saber descrever. Desenvolvimento? É um negócio que cresce, assim. Sim. Não é uma Cresce groselha altos. a gente falar que o Brasil é um país emergente? A gente não cresce, a nossa população está envelhecendo. O que a gente tem de emergente? A infraestrutura. Não, cara, eu concordo, assim, a parte de crescimento acho que já foi. Uma definição do passado que a gente ficou ali nesse grupo, mas não tem nada de emergente por aqui. E se a gente for pensar friamente, né, a gente tá brincando aqui e tal, mas é a 8ª maior economia do mundo, então, assim, talvez a gente possa discutir distribuição, de como que essa renda é distribuída, etc, mas do ponto de vista de tamanho de economia, não é uma economia emergente. Ela é emergente no sentido de que, pô, tem muita coisa para ser resolvida aqui, muito problema. Muita oportunidade também, mas do ponto de vista de tamanho de economia, cara, já é uma economia desenvolvida. Perfeito. Olhando para tudo isso que você passou, Thiago, e olhando para o cenário atual, assim, claro que aqui o objetivo não é a gente discutir muito cenário, mas para a gente, acho que eu e o Cola aqui passamos alguns momentos mais complicados no mercado, mas não com toda essa ênfase. Acho que a primeira crise que a gente viu foi ali 2015, 2016, né? Isso. A gente viu 2008, mas a gente era muito pequeno. Pelo incrível que... É verdade. É verdade. Eu também, eu só li pelos livros. Como que você enxerga isso, assim? Porque eu juro que tá dando uma sensação muito ruim. Assim, tá dando uma agonia pra gente. Assim, a gente não consegue vislumbrar uma melhora, a não ser que alguma coisa muito importante aconteça em 2026. Mas até lá, a gente não tem nenhuma expectativa e esperança de que melhore. Com base na sua experiência e tudo que você já viu de crise por aí, você acha que essa expectativa nossa é muito negativa, é muito pessimista? Cara, o nosso trabalho é meio ingrato, porque ele sempre vai ficar lidando com expectativas, futuro, e isso inevitavelmente vai te trazer ansiedade, né? Sabe, pô, será que eu tô certo, será que eu tô errado? Cara, ainda mais quando o cenário é ruim, assim, você fala, cara, puta, não tô vendo a luz no fim do túnel. E aí tem dois aspectos, um mais de vida pessoal e outro profissional. Né? Eu acho que do ponto de vista profissional, eu tenho poucas dúvidas que a gente vai ter um cenário complicado nos próximos 2 anos. Mas como eu disse, o Brasil ele é pródigo em criar cisnes negros, né? Então, pô, sei lá, acontece alguma coisa aí no meio do caminho que a gente nem estava esperando, nenhum economista estava esperando e, cara, sei lá, o mercado engata uma alta aí, a curva começa a fechar. Fatores exógenos. Se a gente ficar aqui o dia inteiro bebendo, cara, putz, só vai surgir groselha e a gente vai falar assim, não, de repente isso aqui não, putz, esse cenário faz sentido. Mas acontece, cara. Olha o cenário de impeachment, né? Logo depois ninguém achava que esse negócio ia acontecer de novo. Depois do impeachment do Collor, aconteceu. Né? E todo mundo sabe o que aconteceu depois. Assim, puta mercado bombado, né? Com reformas. Aí o Temer assume. Ninguém achava que ia ser um puta de um governo, achava que ia ser um mandato tampão, tal, meio que fazer a ponte para a democracia na próxima eleição. E não, cara, foi o governo mais reformista que a gente teve na história. Então, assim, o Brasil ele é pródigo em ter cisnes negros, né? Do ponto de vista pessoal, cara, eu acho que tem uma lição grande, assim, eu lembro da crise de 2002 e mesmo 2008, assim, o subprime pegando lá fora, assim, porra, banco americano quebrando, aqui a gente tinha contraparte com coisas de banco gringo, prime broker, cara, e do dia pra noite você precisa começar a checar qual que era a sua contraparte para ver se você tinha um problema de crédito, né, ou seja, pô, a Lehman tinha uma porrada de nota estruturada rodando por aí e tal, e de repente você não sabia se você recebeu crédito. Aí eu falei, ferrou, fudeu, tipo, o banco americano quebrando, um negócio que eu achei que nunca ia acontecer na minha vida, etc. Aí você sai pra almoçar, que nem você falou, o pessoal saindo pra almoçar, a vida continua, cara. Sim. Então, do ponto de vista pessoal, a gente sofre muito por conta dessa angústia e acaba trazendo isso pra vida pessoal,
Mas a real, cara, é que a vida continua aí. As coisas que são importantes na sua vida vão continuar, cara. Que é família, os amigos, porra. Parmeira. Filho. Não, aí não, né, cara? Porra. Aí não, porra. Se bem que a Crefisa tá indo bem nessa época, né? Juros altos. É isso, pô. Quero ver o mercado virar. Aí complica, mas brincadeiras à parte é isso, cara. Do lado do pessoal, acho que a grande lição que tem de tantas crises, tantas cagadas que eu vi é saber que, a vida continua fora, as coisas que realmente importam no teu longo prazo, não é se você acertou o call do DI, da bolsa, etc. Aí você tem uma família bacana, pô. É a pesca. Pesca, né? Pra quem gosta de pescar, pô, os filhos, isso que é o relevante pro final. Não pode esquecer esse lado, né? Jamais. Tem muita gente que se prende nesse mundo e transforma a vida pessoal na profissional. Mas isso é porque a intensidade do nosso trabalho é absurda, cara. Se você quiser, você tem notícia pra você ficar lendo qualquer hora do dia. E ainda mais agora, bicho. Porra, você tá lá dormindo quase, saiu o pacote chinês. Fala, caralho, então, porra, quer dizer que vai mudar a parte de commodities. Então, agora, o Trump foi eleito, como é que isso vai impactar minha carteira? Se você quiser, você não desliga nunca. O problema é que, assim, eu acho, na experiência própria, que as pessoas, assim, você não consegue se dedicar com o mesmo afinco do lado de profissional, pessoal, tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter momentos que você tem que se dedicar para um lado ou para o outro. E aí, assim, se você se dedicar só no seu trabalho, legal. Acho que tem gente que é feliz desse jeito, para mim não funciona. Só no profissional, acho que a vida tem que ter um equilíbrio. Eu acho que isso explica um pouco a longevidade também de carreira, cara. Porque eu brinco com a galera, né, assim, meus sócios lá, eu falo, cara, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Ainda mais equities, fundo, cara. Pô, o negócio, cara, consistência, tá lá todo santo dia, você toma uma porrada, você se levanta de novo, vai lá. Não adianta você correr e você fala, eu vou ficar focado aqui, trabalhar 24 horas por dia, porque eu vou fazer isso durante 50 anos. Você não vai fazer isso durante 50 anos, porque você não aguenta. Como que é a vida de um gestor? Tipo, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir? Cara, depende do momento, como eu te disse. Assim, tem momentos que você vai ter que estar mais focado no business. E aí, você vai ter que sacrificar a sua vida pessoal. Tá? Então eu falo assim, não, é 100% equilíbrio? Não, ela é equilíbrio no longo prazo. Isso é bem interessante. No curto prazo, você vai ter momentos que, cara, infelizmente você vai ter que abrir mão do convívio familiar, dos seus amigos, etc., porque o cenário te exige isso. Uhum. Então pega, por exemplo, a pandemia, cara. Cara, você estava no meio da pancadaria ali, acabou de voltar do carnaval, né? Voltar do carnaval entre aspas, porque o bicho já estava pegando lá fora há um tempo. Mas e aí, o que você vai fazer? Lógico que você tem a preocupação com os seus pais, saúde, etc. Mas, olha o tamanho dos movimentos dos mercados. Era circuit breaker todo santo dia. 2, 3, porra. Não tem como você falar, não, tô tranquilo aqui porque a vida segue. Nem seguia, né? Porque nessa época estava tudo fechado. Ninguém então, sabia se ia seguir mesmo. Exatamente. Então você junta as duas coisas, que o conflito pessoal com o profissional. Mas eu acho que vai ter momentos em que você vai ter que sacrificar um pouco um dos lados, cara, eventualmente pro pessoal, para se dedicar, focar um pouquinho mais no profissional. Mas assim, tipo, meio que na média, pensando que você é analista, você é um gestor, que você está focado em equities, mas você tem muita posição que é ligada a commodity que passa por o cenário que você falou, né? Se é coisa na China de madrugada, fudeu, você tem que bater o olho. Como que funciona para você na média, assim? Você acorda que horas? Que momento você começa a olhar para coisa do mercado? Ou você acordou, a primeira coisa que você faz na já média. é olhar? Como que funciona? Cara, na média, assim, eu acordo 5h30, 6 horas, já dá uma olhada no como foi o fechamento da Ásia, ver quais são as notícias importantes do dia. Aí, cara, tem um momento de deixar os moleques lá, o Twister e o Hurricane na escola. 7 horas deixa eles lá e vou pro escritório. E aí, cara, faz o catch-up do que você não conseguiu ler ainda de manhã. Né? E aí você entra num research um pouquinho mais pesado, tá 9 horas, o mercado já começa a abrir na parte de futuro, você já tá com tudo discutido, né? Os analistas já te mandaram feedback de como foram as reuniões, de que tem de novidade de cada setor. Cara, aí começa às 9 horas, e aí tem de tudo, tem call de empresa, tem atualização, tem, cara, visitar os clientes. Eu acho um negócio super importante nesse momento, né, de você mostrar a sua cara, de você estar lá explicando o que errou, o que acertou, etc. Sim. É ali que você constrói a confiança do cliente. Então, tem muito gestor que não gosta de falar nessa época. Tudo bem, mas o cliente quer te ouvir, principalmente nessa época. Sem falar dúvida. que você ganhou o campeonato é lindo, mas Sim. Quando você está na zona de rebaixamento é que você precisa lá falar, meu. Perfeito. E aí, cara, o fechamento, o mercado fecha às 6 e aí começa o seu trabalho de verdade, né? Porque aí você começa a ler tudo aquilo que você deixou de passar durante o dia. Então, cara, alguma notícia que saiu, você vai ver alguma análise um pouco mais profunda,
um artigo bacana, principalmente essa parte de longo prazo, cara, você não vai ver isso na tela dos preços, você vai ver isso em artigo acadêmico. E você começa a separar as coisas e fala assim, cara, isso aqui não vai dar tempo de ler agora, vou ler no final de semana. Ou vou ler à noite. Aí, cara, vai acabar lá por umas 7h30, 8 horas, você continua lendo depois, se tiver um tempinho e tal. Mas, de novo, né, o segredo da coisa é você ter espaço para fazer as duas coisas. Ter o tempo de convívio com a sua família, com seus filhos, fazer a sua saúde pessoal também, porque ninguém aqui é máquina, cara. Se não tiver um tempo para você fazer sua musculação, para você fazer seu esporte também, você vai pifar. Sim, explode, né? Tem jeito. Agora, você como financista há tantos anos e você já empreendeu várias vezes, né? Você logo cedo já abriu asset, depois, enfim, continuou nessa toada. A indústria no Brasil ela mudou muito ao longo dos anos, especialmente depois que a gente entrou naquele ciclo de aprofundamento financeiro, o financial deepening. Durou pouco, né? Durou pouco. Não, que isso, cara. Até hoje tá rolando. Olha o jogo do tigrinho aí. Agora é o jogo do tesourinho, o pessoal tá falando. A gente tava tendo essa conversa antes de chegar aqui no episódio, acho que é um ponto legal de ser falado, né? Que é essa mudança na indústria, porque antigamente você tinha poucos fundos, poucas gestoras no relativo para hoje, né? Imagino que quando você começou bem menos. Era tudo mato. Era tudo mato, né? Literalmente. E aí, com esse processo de aprofundamento financeiro, as plataformas, etc., nasceram diversas gestoras, né? Muitas casas sendo fundadas, né? O mercado ganhando bastante capilaridade, estratégia e opções. Só que a gente chega num momento agora onde a gente tem um juro mais alto, um cenário mais desafiador, casa pra caramba, o volume financeiro nas casas diminuiu, e aí você entra num processo onde começa a acontecer, né, eventualmente aquisições e tal. Cara, como que você olha pra isso? Porque eu fico pensando, né, eu tento procurar alguma proxy. Eu olho bastante pro que aconteceu na Europa. Na Europa, anos atrás, você tinha muitos fundos dedicados ao mercado europeu, né, que investiam só na Europa. Esse mercado acabou lá, hoje todos os fundos são globais. Quando a gente olha aqui para o Brasil, é engraçado como isso está acontecendo de maneira suave, sorrateira, digamos assim. E até natural, né? Até natural, porque o seu fundo hoje tem 40% já em dólar fora do Brasil, não é isso? Então, assim, e isso está se tornando normal, tá? Tem um monte de gestora, e na Grow, eu lembro que, quando era só Grow, antes de juntar com a Ace, você fazia mais equities local, né? Você fazia menos lá fora. É engraçado essa transição como ela está acontecendo para todas as casas, seja macro, de ações, estão deixando de ser focadas só em Brasil e começando a olhar para essas oportunidades, até por essas questões que você falou dessas empresas que têm receita global, crescimento global. Então, como é que você enxerga essa transição da indústria e para onde você acha que ela vai? Porra. Tá difícil ficar exposto a pesos tupiniquins? Cara, eu acho que... Bom, vamos por partes, né? Quando a gente fez a fusão em 2022, a gente estava longe desse cenário que a gente está vendo hoje de consolidação. Total. Que a gente chama de casamento na delegacia, né? Que é o abraço dos afogados, etc. Pô, o que a gente estava olhando naquela época que eu acho que ainda não é o principal motivo que estava justificando as fusões e aquisições, mas eu acho que vai ser cada vez mais imperativo. É um business de escala, sempre foi, mas eu acho que é um business que está cada vez mais demandando de capital. E é interessante que o capital que ele vai demandar não é só o capital humano, que já era, né? Então, antes o que acontecia? Você montava uma boutique, você era um cara muito profundo em equity, você conseguia montar sua boutique bacana lá, você montava um time de análise e funcionava super bem. O problema que eu vejo hoje, cara, é que o capital investido ele não é só mais o capital humano e também não é o capital regulatório. Porque é o seguinte, o capital regulatório o que é? O banco precisa ter um patrimônio, etc. Asset, por enquanto, não precisa. Mas tem uma parte de capital ali dentro que vai ser cada vez maior, que é o quê? Como é que você faz para você investir em AI, por exemplo, estando numa boutiquezinha com 6 analistas, 200 milhões ali investido? Como é que você faz para contratar um cientista de dados? Como é que você faz para contratar um cara de modelagem quant? Você não faz, cara. Na melhor das hipóteses, você vai pegar um estagiário, vai botar um moleque lá para fazer um robozinho e falar que aquilo lá é sua tecnologia de AI. Legal, você pode até falar isso e vai funcionar por um tempo. Agora, do teu lado, vai ter uma gestora com 5 bilhões de reais, com 50 pessoas, que vai ter uma área de ciência de dados para fazer isso. Como é que você compete com esse cara no longo prazo? A motivação que fez a gente fazer a fusão com a Ace, óbvio, a gente tinha uma identidade, tinha uma proximidade com a turma que já era da Ace, tá? Principalmente de valores, mas também essa noção de que o business ia ficar mais competitivo e ele ia competir por escala no sentido de investimento em outras frentes.
coisas que, assim, hoje, o motivo é outro. As pessoas estão se abraçando para economizar custo. Eu acho que, por enquanto, é sobrevivência. A segunda derivada eu acho que vai ser essa. Assim, a hora que o pessoal se der conta de quanto que vai custar fazer tudo isso, não é mais um business de 200, 300 milhões. A conta que era assim, 100 pau, com 2,20 você se paga com uma equipe, etc. Tá tudo bacana. Não mais. Para fazer isso ser competitivo no longo prazo, eu acho que vai ser um business mais de escala. Por isso que eu acho que assim, a gente vai ver um movimento pendular, né? O movimento pendular foi o quê? Todo mundo queria ter boutique em qualquer setor, tá? Distress, crédito, equities. O bacana é ter boutique, que é o gestor especializado. Falar em casa multiproduto era meio palavrão há 10 anos atrás. Hoje eu acho que vai ser pendular para o outro lado, por necessidade de investimento, como é que você consegue fazer frente a essa quantidade de investimento que você tem que fazer. Para ser competitivo, como você falou. Exatamente. Mas a gente ainda não está nesse momento. O momento atual é assim, abraço para economia de custo, entendeu? Acho que a segunda derivada, a hora que o mercado se firmar, a hora que começar a olhar e falar assim, mas como é que esse cara está acertando tanto? Porque o cara tem acesso a um dado que eu não tenho. Como é que faz para ter isso aqui? Putz, o cara está investindo em ciência de dados há não sei quanto tempo. Não é que agora você põe um valor debaixo do braço, liga o broadcast e você consegue competir com o cara. Tem um ponto interessante que eu queria abordar também, que é essa história do deal que vocês fizeram. Por quê? Tem uma máxima no mercado que fusão de gestora não funciona, porque tem diferença de cultura, processos, e isso normalmente não funciona quando você vai fundir, né? Porque alguém tem que ceder. E aí, no final, quando cede, né? Igual o casamento. E o business de gestão é um business muito pautado em capital humano, igual você falou, né? Gostei que você trouxe esses outros pontos que as pessoas falam menos, mas é muito pautado em capital humano, né? E aí, naturalmente, processo e cultura é muito importante. E se você mata ou cede de um para o outro, no final você está destruindo o outro negócio, digamos assim. Por isso que nunca funcionou. Mas a Ace, a Grow, e vocês fizeram uma aquisição recente também de uma outra gestora Quant, né? Parece que vocês conseguem fazer esse negócio funcionar de um jeito que tenha sentido, justamente como você colocou, né? Não é uma questão só de custo, né? Para se tornar mais competitivo olhando no longo prazo. Eu queria saber por que funcionou lá. O que vocês fazem para conseguir fazer esse processo que funcione? Cara, isso é engraçado. Essa pergunta é excelente, porque analista de equities, normalmente o cara assume que qualquer M&A vai dar certo, né? Então, fulano de tal comprou tal empresa. Sinergia. Cara, já faz a conta de sinergia no próximo call. Sério mesmo, cara? Tipo, né? Sem problemas. E quando você vai fazer isso no seu negócio, você vê que o problema é um pouco maior. Óbvio, né? Não. Então, não tem uma receita de bolo para falar, olha, é assim, assim, assado. Eu acho que cada caso é único. E o que deu certo pra gente, por exemplo, o modelo que a gente fez no Equities foi uma coisa, o modelo que a gente fez com a Sares é outra, e eu acho que se a gente for fazer alguma outra fusão, etc., vai ter que ser diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Tão simples quanto isso. O que você não pode abrir mão? Dos valores, questões ligadas a, o que você realmente acredita, éticos. Pode parecer besteira isso, é negócio, tá bom, vai botar um sócio lá que vai fazer alguma cagada no crédito, vai originar um crédito legalzinho, e essa bomba não vai explodir de zero, vai explodir daqui a 10 anos. Se você é sócio realmente, você deveria estar preocupado com isso. Então, essas questões ligadas à ética, de valores, etc., elas são de extrema importância. Parece simples, parece tranquilo de falar, mas não é. Tá? Porque a hora que você coloca no papel, fala assim, tá bom, então a gente vai deixar um cara de crédito originar tudo que ele quiser aqui? Veja bem. Né? Será que a gente quer fazer isso? A visão dos sócios tem que ser uma visão de empresa. Né? E, assim, o que eu brinco, assim, você tem cabeça de sócio? O que é cabeça de sócio? Né? Essa é uma definição boa. O que é cabeça de sócio? Para mim, cabeça de sócio é quando o cara consegue pensar primeiro na empresa do que pensar no que é o melhor para ele. Ou seja, ele abre mão do que seria o ótimo para ele para ter a empresa resguardada. Parece óbvio, parece simples, mas não é. Porque a hora que você coloca dinheiro na mesa, fala, bonitão, é o seguinte, você arrebentou de ganhar dinheiro esse ano, você pegou um call que ninguém mais pegou, mas sabe o que acontece? Sua empresa é multimercado, é multiproduto. E essa área aqui foi mal. Você está disposto a abrir mão do seu dinheiro, da sua bonificação, etc. E aí entra no outro lado, que é falar sobre meritocracia, e as coisas se confundem, é natural. Então, eu acho que o grande segredo para a gente foi, primeiro, ter um ambiente de discussão, ter um ambiente de valores muito alinhados, de zero, cara, qual que é o valor, etc. Respeitar muito a forma como cada um conduzia seu próprio business. E, por último, essa questão também de falar, cara, a gente tem a cabeça de sócio, tem que pensar o melhor para a empresa e não necessariamente privilegiando sua própria área. Perfeito.
Tem mais alguma aí, ô Henriquinho? Eu queria voltar um pouco no tema anterior. Vai lá, vai lá. Queria entender... A gente tá falando de AI, né, Thiago? E claro, todo mundo só fala disso nos últimos tempos, mas você já vê alguém ou alguma coisa que tem sido feita no mercado que tem se destacado muito do ponto de vista de gestão? Tirando os memes aqui no Brasil, né? Cara, sim, tem algumas coisas super interessantes sendo feitas. Assim, acho que na parte de modelagem, né, eu acho isso vai ser transformador, principalmente na parte de equities. O tempo que a galera gastava com modelagem, fazer um modelo econômico, né, o DCF daquele negócio, e era um negócio assim, pô, sacal, e às vezes não fica, cara, e a pessoa ficava meio absorta naquilo, né, achava que aquilo era o universo dela, não conseguia levantar a cabeça e falar assim, mas e se não for isso? Sim. Né, e o cara não gastava tempo ficar modelando em planilha de Excel e não ia falar com a empresa, umas coisas assim. E eu acho que o AI vai ser transformador nesse aspecto. O modelo vai... O que a galera tá fazendo com o modelo? Cara, a parte de modelagem, hoje, você já consegue fazer coisas do tipo, me projeta o fluxo de caixa com tal distribuição, o que acontece se você tiver 20%, 30% para baixo, pega o histórico desse negócio. Óbvio que tem uma série de ajustes que precisam ser feitos, mas, cara, essa parte de modelagem acho que vai ser a primeira que vai destravar tempo e valor para os analistas. Os analistas vão perder tempo aonde? Pensando sobre o business, tentando ser mais prospectivo do que fazer modelo. Isso eu acho que vai ser imediato. A outra parte, que eu acho que é uma parte super interessante também, é você ter acesso a outros tipos de dados. Então, como é que era a modelagem até hoje, né? Você tinha lá uma atualização a cada trimestre, aí falava com a empresa, encontrava na conferência, o cara te dava um tá quente ou tá frio ali, mas no final do dia você não tinha os dados de alta frequência, de fato. Hoje você tem imagem de satélite para saber se uma mina está dentro do cronograma, se não está, qual que é a movimentação que você tem de carga. Parece um negócio meio sci-fi, mas está cada vez mais disponível e comum. Né? Eu acho que no futuro você vai ter assim, provedores de dados desse tipo de coisa. A grande discussão é que se esse cara for um provedor de dados, por que ele não pode fazer a parte de modelagem e tentar ganhar dinheiro com isso? Enquanto a barreira for alta, né, que ninguém faz isso, o cara tem uma vantagem competitiva clara em fazer isso. No futuro, eu acho que você vai ter acesso a dados assim, pronto, o cara te entrega um Bloomberg, vai de alta frequência, tá aqui a informação. Basta você querer saber onde você vai perguntar, o que você vai querer fazer. Perfeito. Uma coisa muito interessante que eu vi sobre isso, esses dados de alta frequência, realmente, assim, acho que para o universo do investidor de varejo é algo muito distante, né? Mas eu tive a oportunidade de ir esse ano lá para Omaha, para conferência do senhor velhinho. Te convidou, né? E mandou um invite no meu Outlook. Falou Omaha, 4 de maio. Chega. Ele só mandou. Encosta. E aí... É muito louco, porque assim, quando você chega lá, todo mundo sabe várias histórias, o conceito por trás, mas você consegue visualizar pouco o que tudo aquilo representa. Uhum. E você chega na feira, você tem um stand que nem a Expert, tem stand das gestoras, lá você tem o stand das empresas que ele investe, né? Uhum. E você começa a ver como as coisas vão se conectando. Qual que é a linha de raciocínio dele, né? Perfeito. E tem uma em específico que me chamou muito a atenção, que eu não vou me lembrar o nome, mas é a empresa de ferrovia, que é uma das maiores que tem lá nos Estados Unidos. Deve ser. Mas o que eu achei muito interessante, vendo algumas pessoas justificando porque ele tinha aquela empresa, é que tipo, ele tinha um dado em tempo real de como estavam sendo os negócios feitos pelos Estados Unidos em vários segmentos, porque passava boa parte desse fluxo pela ferrovia dele e ele conseguia entender qual empresa está mandando o quê. É um termômetro para ele. É um termômetro. É meio que esse dado de alta frequência que ele conseguiu ali da maneira mais... né, raiz, né? Raiz possível. Não tenho dado, compra empresa então. Resolveu. Aí você parte para outro, por exemplo, ele tem uma das maiores redes de postos de gasolina, porque é isso, o caminhão passa lá, ele entende qual que tem sido o fluxo, a velocidade que tem, etc. Então, você percebe que há muito tempo atrás ele já meio que teve essa cabeça quando foi começar a montar todo o negócio da Berkshire. Né? Esse é um negócio legal, né? Porque o business em si, tipo, business de posto de gasolina, sei lá, não é um negócio sexy e tal, mas quando você olha a alavancagem que ele te dá de informação, você não coloca isso na conta, né? Sim. Ou pelo menos a gente não coloca, talvez ele coloque. Fala assim, vou pagar tudo isso, mas com essa informação eu vou conseguir alavancar tanto de investimento. Vários dos business deles são ligados nessa captação de informação, é muito interessante. E os caras até dormem lá, os caminhoneiros dormem nos postos, etc. Então eu queria te perguntar assim, o quanto você acha que já existe desse tipo de informação sendo utilizada no Brasil? Pouco, cara. Eu acho que a gente ainda está nessa... Esse é um ponto bacana, assim, porque quando você fala alta frequência de dado,
você imagina que você vai ficar tradando que nem um maluco, né? Fala assim, pô, então quer dizer que se caiu o fluxo da ferrovia, eu vou vender ação. Ele não está nessa pensando no fluxo de alta frequência para ficar tradando na frente das pessoas e tentar ganhar. Até porque ele não conseguiria tocar a grana que ele tem fazendo um movimento de curto prazo, né? Eu acho que a beleza desse negócio de dado de alta frequência é que você consegue ter um termômetro para que você valide ou não sua tendência de longo prazo. Essa é a beleza do negócio. Se você tentar ficar tradando dado de alta frequência para fazer, né, tirozinho curto, cara, puta, pode até funcionar por um tempo, mas eu acho que não vai ser isso que vai ser o seu diferencial. Pelo menos não é o meu. Eu fico pensando muito sobre as tendências de longo prazo. É meu cacuete, é onde eu gasto meu tempo, onde eu gosto de gastar meu tempo. Pensando, pô, o que vai ser veículo elétrico, o que vai ser bateria, o que vai ser energia nuclear, o que vai ser saúde, o que é envelhecimento populacional no Brasil. Esses temas eu gosto e é onde eu acho que tem o G de perpetuidade. Tá? O dado de alta frequência vai me ajudar a validar isso aqui, vai me levantar um questionamento sobre se minha tese de longo prazo está certa ou está errada. Bacana. Agora eu não vou ficar tradando trimestre ou semana em cima disso aqui. Quer ver um dado? Pega a B3. B3 tem dado diário de tudo. Volume. Alguém trada. Olha, eu vou comprar B3 aqui porque ontem deu uma porrada no DI 27. Cara, isso aqui vai me trazer 0,3 a mais de margem. Não, cara, não é isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que é o dado de alta frequência utilizado para você validar a sua tese. Eu percebi que você segurou com mais ênfase o seu microfone, eu sabia que você ia perguntar alguma coisa. Mas só para não deixar passar esse ponto, eu tenho uma percepção, Thiago, que assim, o mercado por muito tempo menospreza o que, de certa maneira, se você perguntasse para uma pessoa média, ela falaria que é óbvio, mas o mercado às vezes se aprofunda tanto num tema que acaba falando, cara, não, porque isso daqui pode acontecer, e o tempo vai passando e aquele negócio óbvio acontece. Você falou do carro elétrico, veio meio na minha cabeça, assim, tipo, por muito tempo as pessoas duvidavam, né, do carro elétrico. Ainda duvidam. Ainda duvidam. Eu posso estar completamente enganado, mas me parece uma tese meio óbvia. Me parece que é muito claro o caminho indo nessa direção. A gente pode entrar em várias coisas, Bitcoin, algo parecido. Tem alguma coisa que você enxerga, assim, que o mercado esteja duvidando, mas que na sua cabeça parece muito claro que o mundo vai nessa direção? Algumas, cara. Assim, eu acho que veículo elétrico é um exemplo. A gente investe em veículo elétrico ou no setor desde 2018. Era um negócio meio tido como doido, né? Falando, porra, isso aí é bolha, tal, não sei o que lá. Sempre começa como bolha, né? Bolha do Bitcoin, bolha não sei o que lá, tal. Cara, para mim é bem claro, assim, que veículo elétrico é um negócio que não vai ter volta. Para mim é claro isso. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente pode discutir o porquê da velocidade, mas é claro. Existem outros. Energia nuclear, para mim, é óbvio. E agora está na moda por causa de AI. A gente investe nesse negócio desde a invasão da Rússia na Ucrânia. Não porque ia ser uma bomba nuclear, mas que você ia ter que ter fontes mais confiáveis de energia. Né? Então, o gás russo foi para o saco, você não tinha mais isso aí na União Europeia, de onde que vai vir energia? Cara, de longo prazo, para mim vai ser energia nuclear. Então a gente investe desde 2022, quando foi a invasão da Ucrânia. Outros temas, cara, esse tema da longevidade aqui, a gente está fechando o olho. Hoje a gente olha para esse negócio aqui no Brasil e fala, onde você captura isso? O que tem listado, né, e esse é o grande problema que a gente tem como gestor, qual que é a representatividade que você tem da sua tese em bolsa? Você tem o quê? Farmácia, que está nos tubos de valuation, você tem hospital, que aí o modelo importa pra caramba e te define o sucesso ou fracasso do teu modelo. Mas, cara, tem um universo de coisas ligadas ao envelhecimento populacional que a gente nem imagina. Por exemplo, senior living. É um puta tema de real estate lá fora há muito tempo. Senior living é casa de repouso. Ou casa de repouso. Só que casa de repouso no Brasil, eu falo pra você isso, você leva esse assunto num almoço de domingo na sua casa, vai rolar treta, né? Existe uma profissionalização grande de casas de repouso no Brasil? Não, zero. Aqui a gente tá testando uns modelinhos. Lá fora, você já tem na Holanda, você tem em França, Estados Unidos, com modelos de casa de repouso variáveis. O cara pode ficar lá, ele tem total autonomia, sai, passa o dia, volta para dormir. Por quê? Porque o custo de você cuidar de uma pessoa, o custo médico, olha a inflação médica, o que está correndo aqui. Para o senior living, para o cidadão senior, né, mais idoso, isso é ainda pior, cara. Porque ele deixa de ter receita, né? Ele está aposentado e o custo dele médico é cada vez maior. E normalmente é caro, né? Pra caramba. De repouso é caro. Aqui no Brasil, sim. Porque você tem uma diluição de custo fixo relativamente baixa. Quer ver o negócio que a gente discutiu lá na época na Grow ainda? Por que faz sentido você ter uma casa de repouso no centro de São Paulo? Cara, é um metro quadrado mais caro. Tirando o Leblon, né, o quadrilátero, é um metro quadrado mais caro do Brasil.
você precisa pagar esse metro quadrado? Por que não pode ser em Jundiaí, cara? Você está a 30, 40 minutos de São Paulo, um metro quadrado absurdamente mais barato, com uma qualidade de vida melhor, porque o ar lá é melhor. Tá louco. E aí você pode ter um senior living lá. Faz mais sentido. Mas esse tipo de discussão aqui a gente nem existe ainda, cara. Esse tipo de coisa, para mim... O idoso não precisa ir para a Galeria Pagé, não é mesmo? Perfeito comentário. Esse tipo de discussão, cara, são coisas assim, para mim são inevitáveis, são claras que vão acontecer. Mas o mercado, assim, como não é listado, as pessoas não olham, né? Interessante. Mas então, pensando num cenário como esse, realmente, você falou e me parece muito óbvio, eu nunca tinha nem pensado nisso. Para o cara que é gestor de equities que nem você, não tem oportunidade de investir em um negócio desse, que deve te corroer por dentro. Caramba! Assim, a gente começou olhando essas coisas, cara, 2013, esse estudo sobre longevidade, sobre envelhecimento populacional e onde que tinha oportunidades. E aí você começa a entender, assim, por que existem private equities, por exemplo? Porque o cara consegue aproveitar esse tipo de coisa, esse tipo de oportunidade, né? Hoje, obviamente, o private equity acho que foi para um outro lado, mas onde você realmente consegue trazer valor para o teu cotista é isso, você aproveitar uma tese que é super bacana num negócio que não é listado. Nos atuais preços, o private equity pode comprar empresa listada, cara, porque esse nível de valuation, para que você vai tomar o risco de uma empresa para operacional, etc. Mas igual mineração aqui no Brasil, cara. Você fala de mineração, quantas empresas tem listadas você acha que tem? 3, né? Vale, Gerdau, que tem um pouco de mineração, Uzi Minas e CSN. 4, vai. Cara, se eu te falar que de lítio a gente tem mais 4, de grafite tem mais 1, de terras raras tem 3. Pô, mas onde está listado? Tudo lá fora, mas empresa 100% doméstica que opera aqui no Brasil. Tá listado lá fora? Porque tem a questão da cultura, né? A Bolsa do Canadá e da Austrália são bolsas que se tornaram hubs de acesso para esse mercado de mineração junior mining. Em teoria, o Brasil não deveria ser também? Já que é meio que a única coisa que nós temos. É uma discussão boa, assim, é uma discussão boa, né? Mas você não adianta a B3 levantar a mão e falar assim, eu quero ser um hub de mineração. O que foi feito para se tornar isso? E outra, tem um custo de você competir com essas duas bolsas. Para que você precisa reinventar a roda? Será que não é melhor você fazer uma parceria, né? Alguma coisa desse tipo, de falar, fazer double listing, fazer alguma coisa nesse sentido? Acho que talvez faça mais sentido. Eu tenho uma última pergunta aqui para a gente fechar o episódio, que é o seguinte. Para quem conhece você, Tiagão, e acompanha a sua carreira, sabe que normalmente a sua carteira, ela é, na minha opinião, assim, que acompanha a indústria, posso dizer isso de maneira categórica, ela é bem diferente da carteira média, assim, né? Porque hoje, se eu pegar e explodir a carteira do teu fundo, você tem investimento em lítio, você tem investimento em grafite, você tem investimento em urânio, terras raras. São temas que são de extrema valia hoje no mundo, muito discutido, mas naturalmente a gente não vê tantos investidores brasileiros, tantos fundos locais expostos a esse tipo de tema, por algumas razões. Acho que primeiro pela volatilidade que esse tipo de tema traz, né, para a carteira, e também por essa questão de nem tudo estar aqui, né? Como você falou, por mais que a empresa seja doméstica, normalmente ela está listada lá fora. E as pessoas não costumam acompanhar, não conhecem sobre. Você não, você acompanha esses temas que eu considero temas extremamente relevantes para o mundo de longo prazo. Você falou, você investe em urânio desde a guerra na Rússia. É um tema que está começando a pegar cada vez mais... Por agora. AI, né? Exato. E a turma investindo, assim, muito fundo multimercado, alocando já e tal, que tem mandato para isso. Eu queria trazer um pouco essa discussão de modelo mental, né? Porque como que você olha para o mercado, assim? Porque para você investir nesse tipo de tema e ter uma carteira tão diferente, é a expressão de como é a cabeça de vocês, é diferente da média. Então, o que vocês pensam quando vocês olham para investimento, de fato, para poder derivar e chegar num tipo de posição como essa? Cara, essa é uma boa pergunta. A gente não pensa diferente por pensar diferente, né? Assim, fulano, beltrano, ciclano tem tal carteira, putz, tem certeza que você vai querer fazer diferente? Tenho certeza. Porque os caras são geniais, beleza, viram uma coisa que talvez eu não tenha visto, mas... E aí, meu cotista precisa investir comigo se ele já tem essa opção em outro fundo, né? Não. O que ele quer são essas ideias diferentes. Por que eu olho diferente aquela empresa? O que tem... Não só, eu tenho uma opinião diferente sobre um gestor, meu vizinho, sobre uma determinada empresa. É isso que o cara quer, diversificação. A forma como a gente olha... E assim, não é só empresa, não é só mineração. Cara, a grande porrada desse ano foi a Embraer, na nossa carteira. E eu ia falar sobre isso. Vocês foram a primeira e mais a única casa que eu tive uma conversa sobre Embraer que pegou na veia isso lá atrás. Eu conversei com o seu analista sobre... Pedro, foi incrível a conversa. Impressionante. Cara, foi a maior contribuição do fundo. Pelo contrário, assim, lá de mineração foi o maior drawdown que a gente teve no fundo esse ano, foi mineração. Foi horroroso.
né? Mas o bacana é que assim, a equipe é uma equipe senior e gasta tempo olhando coisas. Mas a Embraer nasceu esse ano? Não, a gente olha a Embraer em profundidade desde 2013. A gente acompanhou tudo, desde a época que ela era sozinha, quando teve a fusão com a Boeing, depois o distrato, como é que foi isso, e ver em profundidade os quatro setores. O Pedro fez um baita de um trabalho dentro da parte de VTOL, na parte de defesa, para tentar entender como que esses drivers estavam se mexendo. Na minha época, cara, se olhava comercial, mais ou menos a regional, né, os jatos executivos, estava de bom tamanho. Militar, defesa e segurança, se não perder dinheiro tá ótimo. Cara, olha o que veio de pedido do KC esse ano. Foi gigantesco. Né? E óbvio que também teve o vento a favor da Boeing ali, etc. Mas enfim, o que faz a gente ser diferente? Eu acho que é aquele ponto que eu falei que o Samuel me perguntou, assim, como é que você se diferencia? O que você faz diferente dos outros? E aí não adianta você olhar para os outros e pensar, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, eu vou fazer o outro. Não, você tem que tentar identificar aquilo que você é bom, naquilo que você gosta de fazer. E não, do nosso lado é pensar essas tendências de longo prazo, assim, pensar em movimentos de longo prazo, porque assim, a gente chegou à conclusão que a gente não é bom de curto prazo. Assim, eu não sei se o resultado do próximo trimestre de determinada empresa vai ser tão boa quanto o mercado acha. Assim, eu sou ruim nisso. Eu não sei fazer bem isso. Onde que eu acho que eu sou melhor? Ou que eu posso fazer tão bem quanto os outros? É olhar para o cenário de longo prazo e falar assim, olha, isso aqui faz bastante sentido. Então, por exemplo, o negócio de envelhecimento populacional. Perda de tempo, né? O cara fica lendo aqui sobre casa de repouso. Qual que é a vantagem disso? Quando isso aqui virar uma oportunidade, e eu acho que vai virar, a sua lição de casa está pronta, cara. Não é que você vai botar um analista júnior teu para ir lá no roadshow, ver qual que é o proforma do resultado. Não, cara. Você já sabe onde que o bicho pega. Foi assim com saúde, foi assim com a parte de mineração. Então, ler essas coisas, antecipar um pouco esses movimentos, eu acho que é o que a gente faz legal, assim, setores não óbvios que não são listados eventualmente. E como você faz nesse sentido para montar um portfólio equilibrado? Porque, querendo ou não, quando você pega esses temas, urânio, lítio, etc., por algum momento pode ser que tudo dê muito bom, mas se o cenário vira e a galera começa a vender por um motivo X, que às vezes nem é inerente ao futuro mesmo, mas uma tendência de mercado de curto prazo que faz com que o negócio corrija 20%, 30%, pode tomar também Cara, como que faz para equilibrar isso num portfólio? Você tem um percentualzinho assim, o urânio pode ter até no máximo 8% aqui do... Cara, é muito difícil você ter isso aí como uma ciência exata, assim, de falar, não, eu tenho aqui o meu Markowitz, o Markowitz está falando para ter tanto. Não. O que eu tenho, assim, são pessoas, super qualificadas. Então, o Wesley, que é co-gestor lá, a gente tem uma discussão diária sobre size de posição e sempre fica aquela provocação, sabe? Falar, cara, mas será que isso aqui tá tamanho certo? Será que isso aqui era... E normalmente ele, assim, ele é muito meu contraponto, assim, sabe? A gente fala, cara, isso aqui tá meio grande demais. Ou isso aqui tá pequeno demais. O vento é a favor, vamos maior aqui. E qual que é a vantagem de você trabalhar tanto tempo com as mesmas pessoas, né? Primeiro, você tem um respeito enorme por essas pessoas, você já sabe como que elas pensam, você sabe que aquilo que ele está falando para você não é em nenhum momento uma forma dele querer te provocar, dele querer te confrontar, ou então porque o cara está brigando para ter um bônus maior, ou uma exposição maior no fundo, que são as tretas mais comuns em fundos de equities, é isso. Não, o cara está pensando e remando junto com você. Né? E se der errado, isso é uma coisa muito bacana lá. Uma vez que a gente toma uma decisão, a decisão é do fundo. Não tem ninguém que vai ficar lá e falar assim, porra, mas não falei que é sem citar o porra. Botar o dedo, né? Cara, isso é destrutivo, assim, todo mundo já sabe, você está falando com pessoas extremamente inteligentes, preparadas, etc. Você acha que o cara não sabe que ele errou? Lógico que ele sabe. Você não precisa levantar e falar assim, você é um bosta, você errou, etc. O cara já sabe, já está se penitenciando. Tá bom, levanta a cabeça, vamos junto agora e vamos tentar acertar a próxima. Isso é o mais importante. Eu tenho certeza que os caras no accountability, eles já estão lá se penitenciando, cara. Então, uma vez que a decisão está tomada, ela é a decisão do fundo, não fica esse negócio de ficar, não te falei que era para ter reduzido, etc. Cara, já aconteceu. Vamos bola para frente? Como é que a gente pensa para frente? Não quer dizer que a gente não aprende com os erros. Então, vou te falar aqui o maior erro que a gente teve esse ano. A gente tinha 20% de Sigma na virada do ano. Com uma volta, o papel caiu 70% no ano, junto com o preço do lítio. Por que a gente tinha esse movimento, esse tamanho de posição? Porque a gente olhava para um setor que estava se consolidando, a gente achava, e tinha uma boa indicação, a empresa foi vocal sobre isso, que ela estava num processo de M&A. A hora que esse processo de M&A secou, por conta do preço do lítio, etc., cara, o negócio colapsou. Adianta, cara, pode ter certeza que esse foi o pior momento da minha carreira, de ficar me penitenciando, você tinha 20% de Sigma, você é burro, não sei o que lá, não sei o que lá. Adianta depois que o negócio, que a vaca foi pro brejo, o cara virar e falar assim, você é burro, meu, puta que pariu, não era para ter 20%.
Não, cara. Qual que é a discussão ali? Teu sócio tá ali, ele fala assim, e aí? Onde que a gente errou nesse negócio? Qual que é a próxima? É para desistir do case? Vamos zerar? Ou não? Vamos segurar a onda? Qual que é a próxima? O que vem depois disso aqui? E o que vocês fizeram no fim? Cara, a gente reduziu a posição. Assim, primeiro que, com 70% de drawdown, o negócio naturalmente já se reduz, né? Então, assim, eu acho que o que a gente fez naquele momento foi uma conta de liquidation value. Tipo assim, o mercado tá meio perdido, tem essa bússola. Quanto que vale esse negócio para ser liquidado? E a gente fez a conta. Né? Isso aqui ficou meio quase público, né? Que circulou no mercado pra caramba, qual que era o preço que a gente achava lá. E falou assim, cara, abaixo desse preço a gente não vai fazer nada. Quando o preço chegou um pouquinho mais próximo desse liquidation, a gente foi reduzindo o trimming a posição. Então a gente saiu de uma posição que tinha 20%, hoje ela tem, sei lá, 4%, 5%. E por que o lítio caiu tanto? Essa é uma boa pergunta, cara. Porque assim, você tem algumas coisas nesse meio do caminho. Primeiro, a China ela dominou o supply chain inteiro de baterias. Então hoje, se você quiser competir com a BYD, não basta você fazer um carro legalzinho. Compete com o cara na bateria. Ah, tá bom, vou fazer uma bateria. De onde você vai tirar o lítio para fazer essa bateria? Cara, 80% da produção mundial de lítio, de processamento de lítio, é chinês. Então, você vai competir com a BYD, não é no carro na autorizada aqui do lado. Você vai competir com o cara na mineração, bicho. E aí, para você fazer a mineração, são 10 anos para você conseguir fazer alguma coisa no mundo ocidental. O que a China fez? Ela investiu na África pesado, conseguiu trazer um supply que ninguém imaginava que ia vir tão rápido. A real é essa. Eu errei nesse ponto. Eu falava assim, a África, Simandou, por exemplo, que é mineração de ferro lá na África. Quanto tempo tá para essa mina sair do chão? Quase 20 anos. Até hoje, esse ano vai começar a rampar. E o cara me falar que lítio na África o cara ia conseguir fazer assim do dia para noite, nem a pau, do day. O que aconteceu? O cara conseguiu entregar. Quebrei a cara. Veio Rapidão, a oferta veio do nada, assim. Ninguém esperava que do nada não, veio do jeito chinês, cara. Tem preocupação ambiental? Não. Tem preocupação com labor? Não. Né? Mas, cara, ninguém falou que você tem que ter isso aqui. Se o cara topa fazer desse jeito, beleza, pau na máquina. A gente não pode fazer desse jeito. Mas, quanto tempo deu pra... Desde que ele compraram a mina até começar... 2 anos, 3 anos. É mesmo? 3 Metade, anos? Um terço, um quarto do tempo que você teria. Né? Exato. E isso junto com a mineração de lítio de baixa qualidade na China, né? Lepidolito, que veio também, inundou o mercado e jogou o preço para baixo. Eu acho que a parte de frustração de venda do mundo ocidental ele é menor até do que essa questão do supply. Todo mundo fala, não, mas carro elétrico não está vendendo. Não está vendendo? Olha a BYD, o que os caras estão fazendo na China. Aqui no Brasil. Já é 10ª, cara. Num ano, o cara virou do nada, virou a 10ª maior vendedora de carro no país. Com 3 modelos. A 10ª aqui no Brasil? Tinha ouvido falar que esse ano estava 15%, não era das vendas? Foi o Landau que falou, não foi no programa, eu acho? Mas assim, no ranking, né, total de veículos vendidos, ela está em 10. E vai ser pior, cara. Ano que vem, a hora que eles abrirem a fábrica aqui... até porque tá... compra um carro aqui, né, com menos de 100 pau. Mês passado, saíram os dados de outubro de venda da China, semana passada. Modelo da Mercedes, o EQS, que é elétrico, pela primeira vez na história, vendeu rosca na China. É mesmo? Nenhum carro foi vendido. É porque os caras estão passando fome, porque não tem dinheiro para comprar Mercedes? Não, porque o cara olha pro lado e vê, BYD voando baixo, Zeekr voando baixo. Tá vendo? Pra que eu vou comprar esse Mercedes aqui que tem uma autonomia pior, pago 3 vezes o carro? Exato. Que loucura. Eletrificação, meu amigo. E tem aquele negócio, muita gente não quer comprar esses carros porque tem medo da bateria ficar defasada rápido. Isso é verdade. Né? Então, isso é verdade. Mas tem uma solução. É a mesma lógica do celular. Sim, perfeito. Lança o próximo modelo, a bateria é 20% melhor, o preço do antigo cai 40%. Só que eu vi que eles disponibilizam até serviço de assinatura, né, de carro, a BYD aqui. Vai então, para você que tem esse medo... Tá me vendendo? Você trabalha lá? Você, pessoa anônima que tem esse medo... Dá pra pagar, sei lá, uma mensalidadezinha, você não precisa morrer com a depreciação na mão. Foi o que o Landau falou no programa, cara. Os caras sabem o que eles estão fazendo. Porra. Não vem achando que eles são... Não. O mercado fica toda hora... Os bobinhos chegando. Eu tô pessimista com China, porque eles desaparecem... Os caras sabem o que os caras estão fazendo. A verdade No limite, eles têm um bi pouco de maluco lá pra fazer acontecer. É verdade. É que antes, assim, você pegava o motor a combustão, cara, motor a combustão não muda de tecnologia há quanto tempo? Século. Sim, o princípio é o mesmo, que muda a potência, etc. E aí você consegue... Mas no final do dia, cara, um modelo para o outro, o que você tem de jump de tecnologia é pouco.
Cara, o motor elétrico ele muda completamente essa dinâmica. O motor passa a ser menos importante, a bateria é o core do carro. Então assim, você fala, pô, eu tenho um motor aqui V6, V8, foda-se, meu amigo. Agora você tem tudo igual, o que vale a bateria e o quanto que ela tem de range. Pô, se você tiver infra, você não precisa nem parar mais em posto de gasolina, não precisa fazer nada. Deixa à noite lá o carro carregando, no dia seguinte tá zero, Exatamente. vai embora, já era. Exatamente. Paga muito menos. Aqui no Brasil paga menos. O custo de energia aqui é bem mais barato. Bom, É isso aí. carreira, vida, aprendizados, crises, Trades, cenário, pescaria, China, finanças, bateria. Tá louco, tá bom. Tiagão, obrigado por estar mais uma vez Aqui, com a ó, gente. responsável por todo esse papo. Para dar essa viagem, né? Tiagão, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Um brinde aí, ó. Já matou o dele. Brindar contigo. Ó quem matou, Isso aqui já quem é. matou. Mas, bom, para você que gostou, para acompanhar o trabalho do Tiagão, pô, a gente gosta dele demais. Cara extremamente humilde, extremamente inteligente, gente boa demais. Acompanha o trabalho dele na Ace, tem plataforma para tudo que é lado, site, Instagram, então dá para vocês acompanharem por lá. Os fundos também estão abertos. É isso, H. Começamos o Tchada Tchada. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Valeu, turma.